Bom, vamos a mais uma aula de farmacognosia. Agora nós vamos falar sobre alcaloides. Vamos falar sobre alcaloides generalidades, certo? Outra classe de compostos, outra classe de metabólitos secundários. Os alcaloides são compostos orgânicos azotados com propriedade básica, ou seja, o azoto é o grupo amínico, né, que nós vamos ter na molécula. Um átomo de nitrogênio, de origem quase exclusivamente vegetal, dotado de atividade biológica e elevada toxicidade e com propriedades comuns de formarem precipitados com reagentes específicos. Bom, tá aqui o alcaloide, certo? São compostos orgânicos azotados, como eu já falei, apresentam propriedade básica, tá aqui o nitrogênio, que ele vai capturar, né? Um próton, pode capturar um próton. Ele é de origem quase que exclusivamente de vegetais, certo? Os alcaloides, eles são divididos em alcaloides verdadeiros, tá? São divididos em alcaloides verdadeiros, que são os alcaloides heterocíclicos, os protoalcaloides, tá? Que não tem heterocíclico, ou seja, que o nitrogênio ele faz parte aqui no verdadeiro, ele faz parte do ciclo, de algum ciclo, e aqui dos protoalcaloides eles não são heterocíclicos, e os pseudoalcaloides que eles não são derivados de aminoácidos, tá? Todos esses aqui são derivados de aminoácido. Os alcaloides verdadeiros são derivados de aminoácidos, os protoalcaloides são derivados de aminoácidos e os pseudoalcaloides não são derivados de aminoácidos, sendo que os verdadeiros eles formam um anel com nitrogênio e os protoalcaloides não formam anel, o nitrogênio na cadeira lateral. Então, um pouquinho do histórico dos alcaloides. O uso de extratos vegetais contendo alcaloides como medicamentos, venenos e poções mágicas podem ser traçados desde os primórdios da civilização, certo? O emprego de certas plantas contendo alcaloides em execuções da Grécia Antiga, onde Sócrates foi executado pela ingestão de uma bebida à base de cicuta, que é rica no alcaloide coniina. No Império Romano, Lívia, que era a esposa do imperador Augusto, ela eliminava os inimigos e adversários políticos do marido dela, do imperador, no caso, utilizando o uso de uma bebida secreta, né, contendo beladona, tá? Que, no caso, é rica em atropina. Ela fazia essas porções e colocava os alimentos. Ela era convidado para jantar e ela preparava essas porções. Os índios da Amazônia, da bacia amazônica, né, eles utilizam o curarê, que ele contém a tubucurarina, né, em dardos e flechas envenenadas para caçar e também para a guerra. Bom, onde esses alcaloides são encontrados nos vegetais? Tá? Podem ser encontrados em todas as partes de um vegetal, mas em um órgão ou mais haverá um acúmulo preferencial, ou seja, vai ter uma parte que a gente vai conter uma concentração maior de alcaloide. Onde é que a gente vai encontrar ele com mais frequência? Em tecidos de crescimento ativo, células epidérmicas e hipodérmicas, nas bainhas vasculares e em vasos lactíferos. Eles são sintetizados no retículo endoplasmático e armazenados nos vacúolos sob a forma de sais, né? A gente verificou lá que o nitrogênio ele pode capturar um próton, ele forma um salzinho, tá? O local de estoque dos alcaloides frequentemente é diferente daquele no local onde são sintetizados, certo? Um exemplo desse daí, né, quando eles são sintetizados numa parte e são estocados em outras, nós temos a nicotina,
que é sintetizada na raiz do tabaco e depois ela é translocada para as folhas, nas quais é armazenada. Então, é por isso que vai ter maior concentração da nicotina nas folhas do tabaco. E é onde é utilizado para o fumo. As funções dos alcaloides no vegetais. São observados que muitas plantas elas são evitadas por animais e insetos devido à toxicidade ou de a maioria ter sabor amargo. Os alcaloides eles contêm um sabor amargo. Produto de detoxificação de substâncias nocivas geradas pelo metabolismo primário dos vegetais, ou seja, os vegetais produzem os metabólitos primários que podem ser tóxicos, então eles são formados em alcaloides para ser detoxificado. Eles também são utilizados como vegetais em função de forma e reserva de nitrogênio, tá? Eles poderiam atuar como hormônio reguladores de crescimento, provavelmente inibidores de germinação, poder quelante ou citotóxico. Função no vegetal de auxiliar na manutenção do equilíbrio iônico devido ao caráter alcalino. E invasão contra micro-organismo e vírus. Eles atuam na defesa, a proteção contra micro-organismo e vírus. A ocorrência e distribuição. A ocorrência de alcaloides em bactérias, nas algas e em líquens é rara. Nos fungos são mais vulgares, como no caso, né, do Clavíceps purpúrea e da Amanita muscaria. Foram reconhecidos em grande número de famílias, no caso em dicotiledôneas, como algumas apocináceas, papaveráceas, fabáceas, asteráceas, laurácea, euforbiácea. Nas monocotiledôneas, destacam-se as das famílias liliácea e amarilidáceas. São pouco frequentes em gimnospermas e nas pteridófitas. A distribuição deles é irregular. Eles raramente servem como padrão taxonômico. Então, não é necessário que, porque numa determinada família, eu vou ter alcaloide, que na espécie pertencente àquela família, eu vou ter alcaloide. Possa ser que numa espécie eu contenha, numa outra espécie eu não contenha. Então, não tem assim, ele não é a distribuição dele não é regular, não dá para utilizar como padrão de quimiotaxonomia. Por vezes, ele pode existir em um único gênero de uma família, no caso dos alcaloides acônitos. Outras vezes, em algumas famílias, eles repartem-se largamente pelos taxos. No caso das solanáceas, como a gente tem a atropina e isociamina, e das papaverina, nas papaveráceas, que nós vamos ter o alcaloide papaverina. Certos alcaloides, eles são característicos de um único gênero. No caso, o cinchona, tá? O gênero cinchona, a gente vai ter a quinina, quinidina, cinchonina, cinchonidina. Alguns apenas foram reconhecidos numa espécie, como é no caso da cocaína. A origem biosintética e classificação. Aqui, gente, nós vamos ter o núcleo básico, tá? Para dar origem às nossas classes de alcaloides. Então, aqui nós vamos ter os núcleos pirrolidina, que nós vamos dar origem à classe de alcaloides pirrolidínicos, tá? Os alcaloides piperidínicos, os alcaloides piridínicos, alcaloides indólicos. Então, a gente consegue ver que eles têm estrutura, aqui onde nós vamos ter o nitrogênio. Então, são substâncias que vão conter o nitrogênio, tá? Então, aqui nós temos um anel de 5, um anel de 6, a piridina, nós já vamos ter ele com as duplas ligações aqui aromáticas, não é verdade? Aqui nós vamos ter já o indol, nós vamos ter um anel
benzênico aqui, um anel aromático, e um anel, formando aqui um anel de 5 do lado, ligado a ele, né? Em que no núcleo a gente vai ter, formando um anel, nós vamos ter o nitrogênio. Nós vamos ter a quinolina, isoquinolina, que vai dar origem a todos esses alcaloides. O imidazol. E nós vamos ter as purinas, que vão dar a uma classe de alcaloide que a gente vai chamar de xantina, que é uma classe de metabólito que é estudado fora a parte. Aqui nós vamos ver aqui a origem biosintética deles, né? A classe de alcaloides, eles são derivados de aminoácidos alifáticos, tá? A partir do ácido glutâmico, tá? A gente vai ter aminoácido ornitina, e a partir daí eles vão dar origem aos principais núcleos básicos, tá? O outro ácido aspartico, aí nós vamos ter aqui o aminoácido lisina, certo? Dando origem aos outros núcleos. Sempre formando anel, né? Que seriam os verdadeiros. As classes derivadas de aminoácidos aromáticos, né, a partir da fenilalanina, tirosina, histidina. Então, nós vamos ter a histidina, que nós vamos dar origem aos imidazóis, a partir do ácido chiquímico, que a gente viu lá nas rodas biosintéticas, ele vai dar origem à nossa fenilalanina e L-tirosina e o L-triptofano, que vai dar origem aos nossos próximos aminoácidos, todas aquelas classes que a gente viu. Então, de maneira geral, o nitrogênio presente nos alcaloides ele é oriundo de aminoácidos, como os alcaloides verdadeiros e os protoalcaloides, tá? Então, de maneira geral, eles são derivados de aminoácidos, tá? Os verdadeiros e os protoalcaloides. E o anel heterocíclico formado fornece a base para a sua classificação. Então, o anel, lá onde vou conter o nitrogênio, que vai ser a base da classificação química desses aminoácidos. Os pseudoalcaloides, eles não vêm de aminoácidos, não derivam de aminoácidos. Então, aqui é o início, né, para a gente verificar a formação deles, né, com a biossíntese e diversidade estrutural, a partir da glicólise, via fotossíntese, glicose, via das pentose, para a gente poder formar o acetilcoenzima A e o ácido chiquímico, tá? O chiquimato. E a partir daí a gente vai ter a formação da tirosina, a fenilalanina, o triptofano. E na via do ácido chiquímico, a gente vai dar origem aos aminoácidos triptofano e fenilalanina, tá? Então, o ácido chiquímico, a gente verificou que ele dá origem aos ácidos gálicos e o cinamato, que ele já vai dar origem a ácidos fenólicos, lignanos e cumarinas, que a gente já deu uma olhadinha lá no início, lá na aula anterior. Os taninos hidrolisáveis a partir dos ácidos gálicos, certo? Então, aqui a gente está vendo que a via do ácido chiquímico também vai dar origem aos aminoácidos triptofano, tirosina e fenilalanina. Esses aminoácidos é que vão dar origem aos nossos alcaloides. No caso, triptofano vai dar origem aos alcaloides indólicos e os quinoleicos. A tirosina e a fenilalanina vão dar origem aos nossos protoalcaloides, que são aqueles que estão a cadeia lateral aqui, né? O nitrogênio na cadeia lateral. Os alcaloides isoquinoleicos, alcaloides benzil isoquinoleicos. E os demais, né, que eles vão se dividindo nas classes, tá? Então, a partir isso aqui, pegando os aminoácidos a partir da via do ácido chiquímico. Agora, da via do acetilcoenzima A, por alguma condensação do acetilcoenzima A, nós vamos ter a formação dos aminoácidos ornitina e lisina. E assim, a partir da via da acetilcoenzima A vai dar origem, vai nos fornecer os aminoácidos ornitina e lisina, e eles vão dar origens à ornitina, a alcaloides tropânicos, indólicos, pirrolidínicos, alcaloides pirrolizidínicos, alcaloides piperidínicos
piridínicos e quinolizidínicos. Detecção e caracterização. Como é que a gente vai fazer isso para detectar ele no material que nós temos, nas nossas matrizes? Nós vamos fazer algumas reações utilizando alguns reagentes iodados. No caso, nós vamos fazer com solução de Dragendorf, Bruchard, Dati, Mayer, tá? Essas soluções, cada uma dessas são características, são soluções, a primeira, a solução de tetraído bismutato de potássio, esse daqui é iodo em iodeto de potássio, e solução também aquosa de tetraiodo mercurato de potássio. Então, são essas nossas reações que a gente vai ter para alcaloide. A gente faz lá no laboratório essas reações, tá? Para a gente verificar se no nosso extrato tem a presença desses alcaloides. Por reação que os alcaloides originam em meio ácido precipitados corados, por vezes solúveis num excesso de reagente. Então, a gente vai colocar o extrato num tubo de ensaio, né? Nós vamos solubilizar ele aqui num beck, pegar um pouquinho de extrato, solubilizar ele no solvente adequado, vai depender do que a gente vai precisar aqui. O que a gente vai fazer? Solubiliza ele no solvente, pega um pouco dessa solução, coloca aqui, coloca um desses reagentes. O que vai acontecer? Vai formar algum precipitado, tá? Ou algumas vezes a mudança de coloração, formação de precipitado ou mudança de coloração. Os reagentes de precipitação, os minerais, que são os cloretos de vários metais, ou orgânicos, também a gente pode fazer esses tipos de reação. A gente pode até fazer isso para isolamento de alcaloide. Reagentes com poliácidos minerais complexos, que nós vamos ter estes aqui. Estes daqui a gente não tem lá no laboratório para a gente fazer, tá? Nós temos desses de reagentes gerais. Eles formam em meio ácido ou neutro derivados cristalinos ou amorfo, que por serem decomponíveis em meio alcalino, são também usados no isolamento e purificação dos alcaloides, tá? Então, os reagentes, nós podemos utilizar reagentes orgânicos nitrado também, como ácido pícrico, tá? Eles formam igualmente precipitados decomponíveis em meio alcalinos. A gente vai fazer a reação deles, eles vão, como eles são base, reagem com ácido, vão precipitar. Aí a gente vai alcalinizar o meio, aí eles vão se separar. Reagentes sem especificidade característica, são os ácidos minerais concentrados, principalmente sulfúrico, adicionados de molibdato de amônio, de vanadato de amônio ou selenito de amônio. Reagentes para coloração específicas. Então, a gente tem alguns reagentes para coloração específica. A nidrina, nós fazemos lá no laboratório com nidrina. Extração e isolamento. Nós temos 2 métodos de extração. A gente vai apresentar agora aqui o método A, que é a extração com solvente orgânico e meio alcalino, que é o mais utilizado. A gente vai utilizar algumas bases, podemos utilizar amônia, carbonato, mistura de hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio. Os solventes, geralmente solventes clorados, éter de etílico, considerando também a toxicidade, segurança e recuperação e, claro, o preço do nosso solvente, né? Processo de extração, maceração, a extração contínua com SOX, a gente vai colocar no SOX e vai deixar fazer a extração contínua. A gente já viu isso aí, vocês já fizeram nos seminários. Concentração do extrato. Então, a gente vai fazer a extração com um solvente orgânico, vai colocar o material vegetal em contato com já o material vegetal seco, moído, todo identificado, fazer a extração dele com um solvente orgânico, certo? Após a gente fazer ele com a extração de solvente orgânico, a gente vai concentrar esse extrato, tá? Utilizando a destilação, certo? Dele. Aí a gente vai fazer ele pegar esse extrato, vai tirar esse solvente orgânico, vai preparar uma solução, né, um tratamento com uma solução aquosa de ácido,
Como nós vamos concentrar, a gente vai ter só realmente o extrato o extrato bruto para a gente fazer esse tratamento. A gente vai pegar, vai concentrar, vai fazer um tratamento com solução ácida, tá? Colocar ele em contato com uma solução ácida, aquele nosso extrato. E depois dessa solução ácida, que a gente vai conseguir extrair, a gente vai fazer a alcalinização aquosa e reextração com solvente orgânico apolar, tá? Aí a gente vai ter, no caso, a extração dele, dos alcaloides, né, os alcaloides totais, e nós vamos, para a gente ter os alcaloides totais, a gente faz a eliminação do solvente. É assim, tá? Pega o material vegetal, coloca ele em contato com uma base fraca, no caso, solvente orgânico, éter, clorofórmio, certo? Aí o que nós vamos ter? Nós vamos pegar a droga, conseguimos extrair, a gente vai filtrar e a gente vai ter a droga esgotada. Para cá, depois de filtrado, filtrou e vamos ter só o extrato orgânico aqui. A gente vai fazer o quê? Fazer uma extração com ácido diluído, colocar ácido diluído aqui nesse extrato, jogou fora todo o resíduo da planta, tá? Aí nós vamos fazer, né, aqui no extrato, naquele líquido que nós obtivemos lá da planta, e nós vamos fazer com ácido diluído essa extração. O que nós vamos fazer? Ele vai separar, nós vamos ter uma partição, né, que nós vamos ter solvente orgânico, o éter, que não se mistura com água, né? O ácido diluído é água ácida. E a gente vai ter o solvente orgânico para um lado, vamos separar, porque eles não vão se misturar, óleo com água não se mistura, e vamos ter o extrato aquoso ácido para o outro lado. Aqui nós vamos ter, né, a parte que nós vamos ter o alcaloide. Após disso, a gente vai pegar essa extração, esse extrato aquoso ácido, a gente vai alcalinizar com pH até 9, tá? E vamos fazer com extração de solvente orgânico. A gente vai solubilizar lá, alcalinizou, o alcaloide vai se dissociar lá do ácido que estava, né? Que está tudo eles estavam todos associados. Aí nós vamos fazer a extração com solvente orgânico. Na fase orgânica, nós vamos ter só os alcaloides. E na fase da solução alcalina, que a gente tinha colocado, né, alcalinizou, que seria, no caso, seria a solução ácida para cá, a gente vai ter só esta solução e nós vamos ter os alcaloides totais aqui nesse lado. A extração no meio por meio aquoso ácido, nós vamos fazer também da mesma forma. Deixa eu ver, não tem um esqueminha. É esgotamento da matéria-prima com solução aquosa, né? A gente vai pegar, colocar lá, ou hidroalcoólica, coloca lá a solução aquosa, água ou álcool e água, tá? Ácida, acidificada. Aí, depois disso, a gente vai alcalinizar. Nós temos aqui as várias bases, certo? Alcalinizar. Após disso, a gente vai fazer a extração, como nós fizemos anteriormente, certo? A gente vai fazer a extração com solvente orgânico immiscível, já que está lá alcalinizado. Depois, a gente vai fazer o mesmo procedimento análogo dessa última parte lá da fase A, que vai ser para a eliminação do solvente, a filtração, tá? Em resina de troca iônica, depois precipitação seletiva sob a forma de iodo mercurato. Daqui é mais complicadinho, mas qualquer coisa vocês tirem dúvida no livro ou venham perguntar para mim. Análise quantitativa, doseamento de alcaloides. Precedidos da extração para garantir o esgotamento dos alcaloides, né? A gente precisa fazer o doseamento. Doseamento de alcaloides totais, que é o método gravimétrico, que é pesagem do resíduo de alcaloides na sequência direta da extração, na sequência de precipitação dos alcaloides, tá? E nós podemos utilizar o método volumétrico. Este daqui, que eu acredito que seja o mais seguro, que é por utilizar o fundamento de basicidade dos alcaloides, né, com titulação direta ou por retorno. Dosamento de alcaloide específico, a gente pode fazer colorimétrico, o espectrofotométrico, fluorimétrico e o cromatográfico. Então,
também há alguns métodos biológicos para a gente fazer essa quantificação. Atividade biológica em emprego farmacêutico. Bom, há um amplo espectro de atividade biológica para os alcaloides, tá? Eles podem ser assinalados em uma gama de atividade biológica que já foram investigadas, como atividade amebicida, emética, anticolinérgico, antimalárico, tem muitas plantas contendo alcaloides que são antimalárico, antitumorais, eles são estimulantes do sistema nervoso central, tá aqui os exemplos, tá? Os alcaloides estão todos na frente da atividade, certo? Então, para tratamento de mal de Alzheimer, então, antiviral, nós temos muitas plantas que são utilizadas, né, para todas essas atividades. Então, uma atividade biológica bastante ampla, os alcaloides apresentam. Bom, nós temos aqui os alcaloides tropânicos, tá? Os alcaloides tropânicos, eu vou deixar para a gente apresentar eles na próxima aula, certo? Para que não fique muito extensa a aulas de alcaloides, certo? Então, a gente encerra essa aula de alcaloide generalidade por aqui, os alcaloides tropânicos fica para a próxima aula. Muito obrigada.